Olá pessoal, vamos lá então? Bom, a última aula então, paramos aqui no CAD-CLI, né? Vamos relembrar rapidamente, ó. Vou executar a aplicação, abre lá o terminal, dá lá um .NET Run, né? Ok, pega lá a porta, né? Deixa eu copiar aqui, vai até o navegador, abre ele, né? A gente tem que bater no endpoint /swagger, né? E vamos que vamos. E vamos lá. Bom, temos aqui o CRUD, né? Na verdade, na base de dados, se eu não estiver enganado, a gente já vai conferir. Estamos batendo aqui, né? Somente no /clientes, né? Vamos conferir, ó, /clientes. Dá lá um tryout, execute. Essa máquina é a primeira vez que eu estou executando, né? Então ele teve que criar o banco novamente, né? E não tem nada, né? Vamos conferir, ó. Vou abrir o banco aqui. Vou dar aqui um refresh. Ó, CAD-CLI DB. Esquemas, né? Temos só aqui o DBO. Vou dar 2 cliques no DBO para exibir aqui as informações de todas as tabelas, tá? Só temos a tabela clientes aqui, certo? No diagrama aqui fica um pouco mais fácil, tá? Ok? Tranquilo? Não temos nenhum dado, né? Se abrirmos aqui a própria tabela, tá lá 2 cliques, né, em clientes, puxa os dados. Por enquanto não temos nenhuma informação, né? Vamos dar só uma refatorada, né? Para que todos os nossos endpoints consumam aí a base de dados, enfim, e fica mais simples aí para que a gente não precisa dar um insert aí manual como fizemos na última aula, tá? Vamos lá então? Vamos lá, pessoal, seguem aí. Temos lá, lembra? Clients Controller, vou parar aqui a execução, Ctrl C, depois a gente volta aqui no terminal, tá? Então temos aqui o endpoint, né, que estávamos batendo aqui, né? Que responde através de um GET aqui nesse controller, tá? Então o que ele está fazendo? Instanciando aqui o nosso context, né? Digamos assim, o que nós herdamos aí do DB context, né? Puxamos aqui o nosso DB7, que é o clientes, né? E transformamos ele numa lista em memória, graças aqui ao toList, né? E por último, né? Retornamos, né? Através do OK, né? Dá lá um 200, né? Com as informações, ok? Então paramos aqui. O resto está consumindo a lista aí que nós declaramos no início aí do controller, né? Bom, vamos lá. Tomar um café aqui que domingo não é fácil não, né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá, vamos refatorar aqui. Então a gente não... o que seria interessante, né? Seria interessante, ao menos em ambiente de desenvolvimento, né? Digamos que estamos numa equipe aí, desenvolvendo aí com 4 ou 5 desenvolvedores, né? Seria interessante, né, ter uma carga inicial dos dados, né, para poder aí facilitar na hora dos testes, né, para poder aí, enquanto estivermos aí trabalhando em cima dessa API, tá? Então o que a gente pode fazer? Ó? Lembra lá do nosso contexto, ó? Através desse CAD-CLI aqui, DB Context. A única coisa que nós fizemos aqui, né, foi no construtor, né, nós garantimos, né, que essa base de dados estivesse de pé aí através do ensure created, né. Configuramos aqui através do método onConfiguring, né. Pegamos esse objeto que ele nos traz aqui, esse option builder, e setamos aqui, ó, vamos usar o SQL Server Entity Framework. E uma das sobrecargas aqui é passar a string de conexão, coisa que a gente vai na próxima API colocar no arquivo de configuração, tá? Bom, e por último temos aqui somente a declaração lá do DB7 apontando para um objeto, né, no caso aqui uma tabela aí de clientes, tá? O que nós podemos fazer aqui? A gente pode criar essa carga inicial, né? Como que a gente pode fazer isso? Do mesmo jeito que nós sobrescrevemos esse método onConfiguring, a gente pode sobrescrever um outro método aqui, ó. Por isso eu vou usar o override, né? Vamos aqui sobrescrever, né,
on Model Creating, tá? O Model Creating é quando ele está fechando o modelo, né? Conferindo aí a estrutura com a estrutura configurada aqui via Entity Framework, tá? Bom, o que nós podemos fazer aqui nesse através desse método aqui, tá? Nós podemos, mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou retirar a chamada do base, tá? Vou estar sobrescrevendo ele, eu vou pegar aqui um Model Builder, ó. Repara que nós temos aqui um método Entity, tá? Esse método Entity, aqui o de baixo, ó, deixa eu colocar o mouse em cima, estou esperando ele, não veio, mas enfim, esse método Entity, ele vai devolver um DB7, quer ver? Se a gente pegar aqui a nossa entidade aqui, que é a nossa entidade de cliente, tá? Ele é um método, tá? Se a gente der um ponto, a gente acaba tendo aqui, né? Deixa eu tentar enxergar, agora sim, ó. Tá? Então a gente acaba tendo um mapeamento da nossa entidade aí na base de dados, tá? Através desse cara a gente vai poder configurar esse mapeamento, né? E outra coisa que a gente pode fazer também é verificar se existem dados, tá? Através desse resdata, é um método, tá? Aqui dentro desse resdata, ele vai receber, né, baseado nessa entidade, que é uma entidade de clientes, né, no caso aqui cliente, né, ele vai receber aqui uma coleção, né, através de um array, né, e vai checar, existem dados? Não existem, então vamos lá, subir esses dados aqui, tá bom? O que eu vou fazer, ó? Para evitar redigitar tudo, ó, eu vou abrir um pouquinho esse método resdata. Eu vou lá no Clients Controller e vou roubar aqui essa lista aqui de clientes, ó. Dá um Ctrl C aqui, só a lista, só o conteúdo da lista, tá? Vou voltar lá e vou colar aqui dentro, ó, aqui nesse resdata aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, o que esse resdata vai fazer? Ele vai verificar, existem dados aí nessa tabela aqui, baseado nessa entidade que é o de cliente. Não existem? Então vamos lá, vamos subir esse cara aqui, ó. Tá? Vamos testar, para isso, ó, eu vou, por enquanto a gente não usa migration, deixa o migration aí, para quando a gente tiver alterações aí na estrutura das nossas entidades, tá? Vamos deixar para o próximo projeto. Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Enquanto a gente não usa o migration, né, a gente vai estar recriando a nossa base através desse insert created aqui, né? Para isso a base não pode existir. Então, enquanto a gente não automatiza esse processo aí com migration, vamos lá, vamos remover mesmo, ó, a nossa base de dados aqui para recriar e vamos ver se ele vai subir já com esses 3 clientes, né? Então, botão direito, ó, dá lá um delete, fecha lá a conexão, dá um yes, né? Vamos testar novamente, ó. Abre o terminal, né? Lembrando, para abrir o terminal, ó, fecha tudo, ó. Aqui no fundo aqui aparece aqui como você alterna entre exibir ou não um terminal, ou vem aqui em cima, né, no menu View, você vai encontrar também em algum lugar aqui que eu não estou vendo, aqui eu estou vendo o terminal aqui, tá? Bom, vamos lá. .NET Run, novamente, lembrando que eu estou aqui dentro da pastinha da API, tá? No meu caso aqui o cadecli.api, dá lá um .NET Run. Vamos lá. Pessoal, Fabiana, eu não lembro aqui, no caso, como usar aqui o CLI do .NET. Dá uma revisada nessa playlist aqui nas primeiras aulas, que a gente usa bastante, tá, pessoal? Quem está chegando agora. Vamos lá, tá rodando, né? Vamos executar novamente, né? Vou dar aqui um execute, né, no método /clientes, né? A diferença é que ele tem que subir com aqueles dados lá, né? Então, então já vem, ele cria a base de dados do zero e já vem aqui, no caso aqui com essas 3 informações, fica muito mais fácil, né, pessoal? Então a gente já consegue aí ter uma pequena massa de dados aí para poder partir, né, do que a gente precisa fazer. Imagina um outro desenvolvedor descarregando esse projeto aí. Preciso dar uma manutenção num endpoint. Já tem os dados lá, ele já verifica, enfim. Bom, vamos lá. É claro que isso é uma alternativa. Uma outra alternativa seria usar o migration, coisa que a gente vai fazer, e vai usar o próprio migration para subir esses dados aí. Futuramente não perca, tá? Bom, vamos lá. Então, já ajustamos o que precisávamos aí para ao menos termos esses dados aí. Só para conferir aqui, ó. Voltando aqui no
no dbeaver, ó. Vamos ver por aqui, ó. Então você abre lá o schemas, né? No caso aqui trabalhamos com default, que é o DBO. Em tables, então, nós temos aqui o nosso cliente, dá 2 cliques que ele abre a estrutura, abre os dados e abre aqui o diagrama também, tá? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Clients Controller, né? Então a gente já viu que a gente não precisa mais aqui dessa lista, né? Em memória aqui, ó. Os dados vão vir da nossa base. Só que os dados agora vão vir aqui através da instância desse objeto, certo? Que é o nosso CAD-CLI dbcontext, né? O que está aqui na classe que colocamos nesse arquivo aqui, CAD-CLI dbcontext.cs, tá? Para ficar disponível para todos, né? Eu vou fazer o mesmo esquema que estava lá na nossa lista em memória, tá? Vou remover ele daqui, ó, dar um Ctrl X e vou jogar aqui para fora da classe, tá? Legal. No contexto aqui da classe, né? Não podemos usar o var, né? Temos que declarar o tipo dele aqui, que no caso aqui é um CAD-CLI dbcontext, né? Geralmente, né, quando é algo privado, a gente pode até declarar aqui por padrão e é privado, mas fica sempre mais fácil aí declarando, né? Para quem abre, já bata o olho, já confira o que é, tá? Bom, vamos lá. Então declaramos aqui, né, o CAD-CLI dbcontext através do CTX. Como é privado, a gente tem esse costume de colocar um underline na frente, né? Tá? Aqui o primeiro endpoint, né? O get aí, underline CTX aí já ajeita aí. Agora vamos para os próximos. Bom, não existe mais esse underline dados, né? Nós temos aqui o underline CTX, tá? Lembrando que o CTX ele aponta lá para aquele DB7, tá? Desculpa, o CTX aponta para o nosso contexto. Dentro do contexto nós temos o clientes, tá? O que acontece? Dentro do clientes, o nosso DB7, quando a gente está lidando com o DB7, a gente pode lidar também com um método chamado find, tá? Através do find, a gente pode procurar facilmente pela chave primária, que é o caso aqui, ó. Vamos alterar aqui, tá? Ok? Então vamos usar dessa forma aqui, né? A adaptação foi bem rápida aí, tá bom? Então fizemos aí o nosso /id, daqui a pouco a gente testa, tá? Vamos lá, fazer aqui o que recebe o post, né? Então quem vai receber um novo cliente, né? Não é mais o dados, né? É o nosso underline ctx.clientes, certo? Clientes, ok? O que acontece, pessoal? Se a gente entrar se a gente entrar, né, desculpa aí o erro, né? Se nós entrarmos no dbcontext, né? Se a gente entrar, a gente verificar a estrutura, nós, além do método add, do método update que a gente já vai usar, nós temos o método savechanges. O que é o savechanges, tá? A intenção do Entity Framework é a gente trabalhar o máximo possível desconectado, né? Então você imagina, né, numa única requisição, né, vem aqui uma solicitação para adicionar um pedido, né, uma hipótese aqui, adiciona um pedido tal. Nesse pedido ele vai buscar os dados do produto, dado do cliente, vai ter que baixar o item, né, que a gente está nesse pedido do estoque, ou seja, uma outra operação, né? Vai ter que gravar em algum local, vai numa tabela para registrar um log. Então ele pode trabalhar todo esse tempo desconectado e antes de devolver, né, o response, ele pode ir lá e solicitar para o Entity Framework, comita, né, ou então verifica tudo que está pendente de ir no banco e numa única operação aí finaliza, tá? Então é o que a gente vai encontrar dentro do método chamado savechanges. É aí basicamente que ele abre a conexão com o banco. Existe, né, um objeto aí que a gente chama de change track que verifica o que está pendente, que a gente vai ver em algum momento aí, a gente entra mais detalhes nisso, ele verifica, tem que atualizar um registro, tem que excluir outro, ele vai lá e monta um script para estar indo o mínimo possível, digamos assim, no banco, tá? Então por conta disso, ó,
após a gente marcar, se você colocar o mouse aqui, ele faz um início, né, do track, ele marca lá na verdade dentro desse DB Context que está pendente adicionar um cliente, tá? E quando que ele vai de fato na base? Dentro da instância aí do nosso KDCli DB Context, a gente vai ter o método SaveChanges, tá? Vamos lá, marca aí. E assim, né? Digamos que existam outras operações em andamento, ele vai também editar, excluir, enfim. No caso aqui, só estava pendente esse insert, tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui que precisamos adaptar? Aqui no update, né? Tá? Então, basicamente é a mesma coisa que nós vamos fazer, né? Aqui a gente pode localizar, né, o cliente que precisa ser atualizado, né? Então é dentro de clientes. Poderíamos usar aqui o force default, mas para facilitar aqui vou usar o find do mesmo jeito, tá? Então passando aqui só a chave primária, que no caso aqui é o ID. Então o ID é nulo. Se o ID for nulo, ele devolve lá o bad request, né? Significa que está inválido, né? O cliente que ele quer atualizar. Do contrário, atualiza o nome, atualiza a idade e volta. Só a gente está salvando aqui, tá? Save changes. Aqui só toma cuidado, ó. O cliente esse cliente aqui, ele está apontando para o cliente localizado na base, tá? Então fica atento a isso, né? Ele faz aqui um processo, ele atacha aqui. Na verdade, se porventura você não tiver identificado o cliente no banco, né? Mas no caso aqui a gente optou, né, por um update parcial. Sabe quando você dá lá um update, dá lá um set e seta alguns campos? É o que ele vai fazer aqui. Depois a gente, inclusive, vai ativar o log aqui da base de dados e ver certinho o que o anti-framework está fazendo afinal, tá? Então, entenda aqui que ele foi buscar o cliente, né? Pegou esse cliente em memória, atualizou o nome, atualizou a idade, né? E com o save changes ele montou ali o update, né? Deu lá o update cliente, set, no caso aqui nome igual ao que está vindo aqui na requisição, idade igual está na requisição, where, né? ID, né? O ID do cliente que ele localizou, tá? Que mais? Exclusão, né? Basicamente a mesma coisa, né? Não é underline dados, é ctx.clientes e vou usar aqui o find mais uma vez aqui, tá? E usando aqui só a chave primária, tá? Aqui não é dados, né? A gente pega lá a instância do nosso contexto, né? Ponto clientes, né? O nosso db7, né? Ponto remove. E não esquecendo, é claro, de finalizar, né, o que precisa ser feito aí dentro do contexto com o nosso save changes aí, tá? Então, a princípio aqui, né, refatorado, né, apontando para a base de dados através da instância do nosso KDCli DB Context, ok? Salva aí, lembrando que eu estou com autosave habilitado, para evitar, né, às vezes você rodar algo que ainda não salvou. Sugiro, vem aqui no menu File, né, no menu Arquivo, né, e viu que, né, que eu não estou conseguindo usar aqui a minha ferramenta aqui para riscar aqui embaixo, mas verifico que o autosave está habilitado aqui no meu caso, tá? Legal, vamos testar então. Vai lá, dá um .NET Run novamente e vamos lá. Agora usando os dados aqui da nossa base de dados. Vou dar aqui o get aqui só para ver se tá pegando novamente, ó, né? Então, ó, quero pegar só o Fabiano, ó, ID 1 aqui, tá? Idade 43, né? E a data do cadastro 1/4/2023 aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Aqui é o get de baixo, né? Que recebe um ID. Dá lá um tryout, eu vou pegar um e tem que vir só o Fabiano. Ok? Tá? Do mesmo jeito eu tenho dois lá, que é, acho que é a Priscila, e o 3, que é o Rafael aqui, ó. Tá? E se eu pegar um que não existe? Lembra, a gente tem um tratamento para isso, né? Ele devolve aqui o not found, né? Que é o 404, ok? Bom, vamos lá, vamos atualizar algum aí, né? Vamos atualizar o Fabiano, ó. Vou colocar um aqui, Fabiano aqui, que está com 43 anos. Vamos alterar aqui para 44, digamos que o Fabiano fez aniversário, né?
Então, é no update, cadê o update? Aqui, ó, através do método do verbo put, tá? Lá o tryout, né? Então, o ID do Fabiano é 1, né? Os dados, lembra? Por enquanto, o ID a gente não precisa passar, que qualquer coisa verifica na última aula, né? Ele está buscando da rota, né? O que nós precisamos passar, o que ele está atualizando, lembra? Que tem vamos lá. Vamos lá, né? Mais fácil mostrar aqui o que ele vai fazer aqui, só para relembrar. Cadê meu mouse? Então estamos aqui no put. Cadê o put? Aqui, ó. Né? Então ele vai buscar pela rota, né? O ID do cliente, né? Vai localizar. Se não localizar, ele dá aqui um bad request, né? E uma vez localizando, ele vai pegar dentro desse model aqui somente o nome, somente a idade e vai dar o save changes, tá? Vamos lá, então. Então o que ele precisa aqui, não está usando a data do cadastro, né? É só o nome e a idade. Ah, Fabiano, o que a gente pode fazer para o esquema aqui bater com o que de fato ele precisa no request? Aí tem vários nomes para isso, existe View Model, existe DTO, tá? A gente vai, na próxima aplicação a gente já vai começar a ver isso, tá? Mas vamos lá, então o Fabiano aqui, ó, digamos que eu esqueci do sobrenome dele, né? Fabiano Nalim, né? E a idade, em vez de ser 43, digamos que ele fez 44 aninhos aí. Vamos lá dar um execute, vamos aguardar a confirmação. A confirmação está vindo aqui, né? Através, por enquanto, do 200, né? E segundo ele, atualizou. Vamos conferir, ó. Acho que aqui em cima tem um get por ID, né? Ó, aqui é o anterior, né? ID 1, nome Fabiano e idade 43. Vou dar um execute de novo. ID 1, ó, Fabiano ali e 44. Perfeito, né? Vamos colocar um que não existe lá, né? Digamos, vamos atualizar o 10. 10 não existe, então ele tem que dar aquele bad request, né? Dá lá um execute. O bad request que é através do 400. Ok? Vamos lá, que mais? Falta adicionar um novo cliente, né? Vamos lá. Cadê o post? Dá lá um tryout, né? Não precisamos do ID, né? O ID é a nossa chave primária, né? Aqui, ó. Vamos lá, pegar a estrutura aqui, ó. Properties, né? Além de ser a nossa chave primária, repare que ele está com a propriedade, a identity setada aqui, né? Bacana isso no TheBeaver. Se você tiver aí, de repente, no SQL Management Studio, né? Entra lá nas propriedades ou então usa, né? A Story Procedure SP Help para ter mais detalhes. Só para mostrar aqui rapidinho, ó. Se você tiver em algum visualizador de dados aí, né? Pede lá um script, né? Vou pegar aqui um novo script. Você pode usar aqui a Story Procedure SP Help para isso, tá? O nome do objeto aqui no caso é a tabela clientes, né? Tá? Executa lá. Ele vai te trazer aqui a estrutura aí dessa tabela aí, tá bom? Bom, mas vamos lá. Deixa aqui que depois... Por isso que eu acho interessante a gente usar, né, um SQL Management Studio, ou até mesmo o Azure Data Studio, ou o TheBeaver, que é fantástico aí, facilita e muito aí, né? Bom, vamos lá, pessoal. Então não precisamos informar o ID, né? Tá? O data do cadastro ele vai pegar a data e hora atual. Então, novamente, né? Não precisamos de toda aquela estrutura, né? Então, depois através de uma view model ou de um DTO, a gente solicita, né? Só os dados de que de fato vamos estar manipulando, né? Vou colocar aqui, né? O José Carlos, ó. Digamos que o José Carlos tenha 64, né? Dá lá um execute. Ele tem que confirmar, né? Opa! ID inválido. Opa! Tô no post, né? Bacana. Vamos ver o porquê que ele tá recusando esse carinha aqui, né? Vamos lá. Bacana. A gente não tinha conferido, né? Então a gente está aqui no método post, ó. Ah, tá. Então... Aqui não tem porquê, né? Não sei, não lembro. Na semana passada não lembro porque a gente fez isso, vai estar errado, tá? Bom, mas enfim, aqui a gente. Ah, desculpa, agora eu lembrei, calma, né?
tão cagada assim. A gente fez isso porque nos nossos exemplos dos dados em memória, né, ele não tinha, né, essa inteligência que tem no nosso banco de gerar o ID para nós, então teria que ser um ID aí diferente de zero, tá? Não é o nosso caso agora, né? Bacana, por isso que é bacana a gente testar, né? Então, na verdade, não faz sentido, né? Esse tipo de validação. Aliás, validação a gente vai ter a partir uma validação um pouco mais detalhada a partir do próximo da próxima aplicação, tá? Mas vamos lá, vamos terminar a nossa refatoração, ó, salva aí, né? Eu vou finalizar aqui, vou executar de novo, tá? Pra gente não ter verificar, né, se de fato aí ele se recuperou, se está condizendo aí a criação, né? Então ele tinha dado um bad request, né? Vou repetir o mesmo request, tá? Os mesmos dados, vou dar só um execute aqui, ó. Agora ele confirmou, né? Então ID 4, né? Continuou o que tinha até o terceiro, né? Nome José Carlos, idade 64, né? E pegou a data e hora de hoje, né? 21/5/2023 e agora são 20 horas e 35 ou 36 minutos, horário de Brasília, tá? Legal. Que mais? Que faltou o delete, né? Então vamos excluir aqui, né? O Fabiano, que é o ID 1, ó. Vamos lá. O delete está aqui por último, eu vou abrir ele, ó. Então vou dar um tryout. Vou colocar aqui o ID 1, vamos tentar remover. Então, e dá um 200, né? Foi com sucesso, ou seja, excluiu. Vamos tentar excluir novamente, ó, dá um, agora ele não consegue mais, né? Então o cliente ele não foi mais localizado, tá? Então, se puxarmos todos os clientes agora, né? Eu vou pegar o primeiro get lá de cima, ó, primeiro, ó. Sobe tudo aí, ó. Primeiro aqui, dá um execute, né? O barra clientes. Vamos lá, então 2, 3 e 4. Então, CRUD realizado aí com sucesso, tá? Então fica aí o nosso primeiro exemplo, claro, né? Esse primeiro exemplo foi mais para uma aplicação com o mais simples possível, né? Só para a gente pegar aí a estrutura básica aí do ASP.NET, né? E o básico aí, a introdução ao Ent Framework, tá? Vamos iniciar uma nova aplicação. A gente vai iniciar aqui um e-commerce um pouco mais simples, né? E depois, né, um e-commerce que tem aí um catálogo de produtos, pedidos, e depois, digamos, vamos separar em 3 etapas esse treinamento, né? Vamos entrar agora na segunda fase, né, que seria na construção desse e-commerce, nessa API de e-commerce. A gente vai fazer ali uma aplicação distribuída, mas ainda uma aplicação aí basicamente um monolito, né, onde vai ter todas as operações. Aí depois a gente se aprofundar, principalmente na parte de dados, né, a gente vai entrar também em repositórios, em gestão de dependência. Um terceiro momento, né, a gente vai estrangulando, vai removendo, né, as responsabilidades e vai transformar em microserviços. Aí vamos pegar um outro momento, né? Futuramente, já estou viajando aqui, né? Aí um quarto momento, containerizar as aplicações, né? Depois, claro, fazer o deploy disso, automatizar esse deploy aí. Então a gente tem uma longa estrada aí, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então se vocês baixarem, né, o zip, né, de cada aula, a gente está com essa estrutura aqui, né? Então eu estou na raiz aqui, que seria o dia, né, e a aula 2, aula 3, né? E o nome aqui da aplicação que nós estamos fazendo. Eu fiz um CAD-CLI apontando para o SQL Server. Então, na raiz, tá, desse zip que eu estou disponibilizando, quem está assistindo depois verifica na descrição do vídeo, né? Então, na raiz, estou colocando aí, vou colocar a nossa nova aplicação, onde a gente vai se aprofundar de fato, aí, uma aplicação corporativa, tá? Então, estou na raiz aqui, ó. Vou abrir aqui o terminal. Deixa eu dar um clear aqui, né? Eu estou dentro da outra API, vou dar um cd ponto, ó. Ainda estou agora na pastinha do CAD-CLI SQL Server, né? Acho que tanto no Windows, né? No Linux dá um pwd, qualquer coisa para ver a estrutura, tá? Então eu estou aqui, ó, no CAD-CLI SQL Server, vou dar um cd ponto
para ele voltar. Legal, estou na pastinha certa, né? Ou dar um dir, ou opa, daqui um ls, né? Um ls aqui, para verificar se está aí no local certo, tá? Então estou na raiz aqui, vou criar aqui na verdade a pastinha que vai receber, né? Vou criar aqui uma pastinha para o nosso API de e-commerce aí, conjunto de APIs de e-commerce aí, tá? Então vou criar aqui, ó, já vou criar a pastinha de acordo aí com um nome da aplicação que vamos estar utilizando, tá? Vou dar um nome, digamos assim, de uma empresa, né? Tá? Ponto store, né? Algo do tipo assim, né? Uma grande maioria aí dos exemplos que você acaba acompanhando aí pela internet, né? Então a gente está lidando aí com vendas ou algo do tipo. Nome da aplicação, né? É store aí, né? Então, nome da minha empresa, ponto store. Poderia ser o seu nome, né? fulano.store aí, tá? Então, vou criar essa pastinha que vai receber essa nossa aplicação aí, né? Então, fansoft aqui, ponto store aqui, né? Store, vamos entrar nele aqui, ó. Ok? Deixa eu limpar tudo aqui. Dá um clear. Vamos lá. Então, vamos criar agora o nosso projeto, né? Então, lembra, .NET New, né? Vou criar aqui usando a mesma estrutura de namespace de acordo aí com o nome da aplicação, que no meu caso aqui é fansoft.store, e vamos começar pela API, né? Opa, desculpa, antes do nome, desculpa, lembra, tem que ter um tipo, qualquer coisa você dá aqui um "-h", né? Ou um "-help", lembra? Ele vai te trazer aqui toda o help aqui da CLI do .NET, tá? Vamos lá, então vamos voltar aqui, .NET New, né? Então vem o tipo, no caso aqui é o Web API, né? Tá? Web API, e vamos aqui, poderia estipular em qual que é a versão do framework, né? -F, poderia ser o .NET 6, o 7. Eu vou usar o 7, né? A última versão. Se quiser especificar .NET 7, pode especificar, nesse caso eu não preciso. E vou estipular aqui o nome dele, né? No caso aqui vai ser fansoft.store, tá? Aí você coloca o nome aí, seu nome, o nome da sua empresa aí, .store, né? O que esse projeto é de fato, é a API, né? Poderia ser a interface, né? Poderia ser o acesso a dados, né? O data, infra, data, DAO, poderia ser o domínio, coisa que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Vamos lá então. .NET New Web API, "-n para o nome, né? No caso aqui vai ser o nome da nossa API aqui através desse namespace, tá? Então criou aqui, né, a pastinha, né? Com o nome aqui do nosso projeto aqui, que é o fansoft.store.api, tá? Então, se a gente der um .NET Build, né, para buildar a aplicação, eu falo, como assim buildar? Eu não sei de que aplicação você está falando. Lembra por quê? Se eu der aqui um dir ou um ls, a única coisa que eu tenho nessa pastinha é a pastinha da onde a minha API está. Tá bom? Então, o que geralmente a gente faz aí, uma boa prática, né? Vincula os nossos projetos a uma solução, né? Um SLN, tá? Assim você dá 2 cliques lá, abre o Visual Studio, abre o Rider, né? Abre qualquer IDE aí. E outra coisa também, né? Acaba sendo mais fácil para o próprio CLI identificar que projetos que tem, o que precisa buildar, esse tipo de coisa, tá? Então, por conta disso, ó, lembra, comandinho? .NET New, né? Aí você tem a opção Solution, né? Ou então você pode usar o alias dele, vendo lá no "-help" ou "-h", tá? Não vou colocar um nome, tá? Vou colocar só o .NET New Solution. O que ele fez? Ele criou uma solution, mas baseada no nome da pasta, tá? Como eu criei essa pasta, né? Como eu criei essa pasta fansoft.store, esse ficou o nome da solution, tá? Legal. Só que se a gente der aqui um .NET Build, por exemplo, ele não tem nenhum projeto aqui para buildar, tá? Então,
É por isso que ele até está falando, né? Olha, eu não localizei nenhum projeto para restaurar aqui, tá? Por quê? Porque você precisa relacionar, né, o projeto com essa solution, tá? Então como que você faz? Lembra, né? .NET, né? SLN, lembra? Ou solution, né? Ponto, né? Para dizer que a sua solution está nessa pasta. Aí você dá um add e aponta aonde está o projeto que você quer adicionar. O projeto que eu quero adicionar está lá na minha pasta fansoft.store.api, tá? Vamos lá, API. Tá? Bate o Enter e identifica que tem um CSProj e adiciona. Lembra? Você abrir aqui o seu SLN, tá? Uma estrutura é um XML, não indico alterar, mas já dá para ver aqui que ele tem o projeto já listado aqui. Isso significa, né, nessa pastinha aqui, se a gente voltar a dar um .NET Build, ele vai buildar aquela aplicação porque identificou, né? Tá bom? Bom, outra coisa que a gente precisa fazer, a gente está usando o Visual Studio Code, tá? Eu tenho mais de uma aplicação na raiz dessa pasta. Aqui embaixo no Visual Studio Code, ele identifica, né, que projeto que você está editando, tá vendo? Aqui embaixo, ó. No meu caso está o CAD-CLI SLN, então se eu quiser debugar, fazer qualquer operação aqui pelo VS Studio, ele vai se basear nessa outra solution. Então se você clicar aqui, ó, vamos lá. Ele vai listar todas as solutions, todos os projetos que ele identifica aí. Eu vou pegar a outra solution, que é essa nova que eu estou criando, tá? Então é sempre importante você checar isso, né? E até fala, olha, você quer que eu crie os assets para eu poder debugar, esse tipo de coisa? Por enquanto não precisamos, vou dar um not now, tá? Importante agora lá embaixo, ó, verifica lá se está aí apontando para o arquivo da solution correto, tá? Legal, vamos lá. Agora sim, né? Lembrando, né, que se eu for rodar, né, se eu for dar aqui um .NET Run, né, preciso apontar aqui o nome do projeto, tá? Então vou dar aqui um -- project, né, e apontar aqui, ó, para a nossa API, tá? Então store.api, ou entro na pasta, né, e dou um .NET Run lá mesmo, tá? Legal? Vamos rodar, né? Vamos pegar aqui o endpoint dele, que é o 5181, e por padrão já vem com o Swagger, né? Já prontinho, né? Através do endpoint /Swagger, tá? Então tá aí, ele tem só lá o Weather Forecast como o da última aí, tá? Vamos lá, então vamos começar a nossa API aí, essa nossa nova API do zero, tá? Primeiro eu vou remover aqui qualquer informação aqui do Weather Forecast que eu não preciso do modelo aqui, né, da classe Weather Forecast. Olha lá, dá um delete. Que mais? Não preciso do controller também. Eu só vou usar esse controller para uma outra coisa, lembra? Se você chegar aqui no finalzinho dele, der lá um public class, nome do controller. No meu caso aqui, o nosso, no meu caso, fansoft.store.api, né? Ele vai ter diversos endpoints. Um endpoint para adicionar produtos, editar, excluir, fazer o CRUD de produtos, adicionar, editar, excluir clientes, pedidos, o estoque, tá? Então a gente vai ficar de hoje algumas semanas aí desenvolvendo essa API. Então vou começar aqui por produtos, tá? Vou chamar aqui de produtos controller, né? Vamos lá, controller. Tá? Por que eu fiz isso, né? Porque a gente pode dar um Ctrl ponta aqui e extrair, né, a declaração dessa classe para um novo arquivo, né? Então vou mover ali para produtos controller, assim ele mantém lá o namespace, certinho. Não preciso me preocupar em checar essa informação. Vou excluir o antigo Weather Forecast, não preciso mais dele, excluir e vamos lá, tá? Então lembrando, né? Como que a gente identifica, né, o que é um controller, né? Pro pipeline aí do ASP.NET, né, ele é um controller se ele tivesse sufixo controller. Fabiano, não preciso herdado
ou do controller base. Não, não precisa, tá? A não ser que você vai precisar, de fato, dos métodos que estão lá. Por enquanto, digamos que eu não preciso. Vamos testar se ele identifica se isso é um controller mesmo. Ó. Vamos criar um método aqui que responda ao get, né? Então, antes eu vou declarar o que vier aqui vai responder a um HTTP GET, tá? Importante você declarar isso, né? E que mais? E precisa ter um método público aqui, né? Esse método get vai responder uma string, né? Vou colocar aqui um ping, né? E vou responder aqui com um pong, tá? Vou dar lá um return, né? Já que ele está esperando uma string, toma aí um pong aí, tá? Só pra gente bater aí e saber se isso de fato é um controller, né? Ele está reclamando desse HTTP GET, precisamos indicar qual que é o namespace dele, né? Então o namespace dele está dentro do MVC aí, tá? Legal. Vamos ver se ele somente colocarmos esse sufixo controller, o pipeline identifica que isso é um controller. Vamos lá. Então, não esquece de salvar, abre aí o terminal, né? E dá lá um .NET Run, né? Apontando aí o projeto. Vamos lá. Então, antes nós tínhamos o Weather Forecast, não temos mais, dá um refresh, né? Opa! Ele não conseguiu identificar, tá? Por quê, né? Porque primeiro a gente precisa identificar a rota, né? Vamos lá, né? Não esquecemos, lembra aqui em cima que tinha a rota no CAD-CLI, também temos que identificar aqui, tá? Senão ele não vai conseguir bater lá. Coloca o route lá. Claro, né? A rota aqui vai ser produtos, né? Pode ser /API, V1. A gente vai melhorando aí com o passar do tempo aí, tá? Então, se ele bater aqui, né? Em produtos, fazer um get aqui, ele tem que retornar a string pong aqui, ó. Vamos testar? Vai lá, executa novamente, né? Deixa eu buildar. Buildou. Vamos lá. Dá lá um refresh. Agora nós temos o /produtos. Ele vai bater lá e tem que devolver um pong, né? Dá lá um tryout. Dá lá um execute, tá vendo? Devolver um pong, tá? Fabiano, quero bater direto nesse endpoint. Então copia aqui onde ele mostra até o curl aqui, ó. Copiar. Bate lá, né? Em /produtos, vê se ele está devolvendo o pong aí. Então significa que isso é um controller, certo? Vou encerrar aqui a aplicação, vou dar um Ctrl C. Vamos lá. Fabiano, eu não gosto de usar o sufixo, tá? Só toma cuidado, se você não identificar que isso é um controller e não colocar um sufixo, ele não sabe que isso é um controller, quer ver? Ó? Arranquei, tá? O sufixo controller. Vamos lá, tentar fazer a mesma coisa? Vou dar de novo um .NET Run. Vou tentar dar um refresh aqui, já não respondeu, vamos ver se o Swagger identifica, ó. Vou dar um refresh aqui no Swagger, né? Não identifica mais, tá? Então tome cuidado com isso, né? Outras formas de identificar que isso é um controller, não quero usar o sufixo no nome da classe, tá? Então você pode aqui, uma outra forma é dizer que ele é um controller herdando a classe base controller ou controller base, tá? A gente controller base porque tem menos coisas, né? Que são mais focadas aí em APIs, tá? Então, ou herdando de controller, ou então da controller base de controller, que é a controller base, ele também consegue identificar que isso é um controller. Quer ver? Vamos lá. Então, se eu rodar aqui, só de herdar, né? Vamos ver se ele vai identificar. Vamos lá. Então, eu vou dar um refresh aqui. Tá lá. Agora identificou novamente. Se eu bater aqui direto, ele tem que devolver pong. Legal? Que mais? Uma outra forma, pessoal, se você não quiser usar aqui o controller base por algum motivo, não precisa, que é o nosso caso aqui, não precisa para devolver uma string, né? Se você quiser, você pode colocar o atributo API Controller aqui também. Ele também vai fazer com que o pipeline identifique que essa classe se trata de um controller. Quer ver? Então abre lá, né? Pede para rodar de novo, .NET Run. E vamos lá. Executa, devolver um pong. Vamos ver se ele montou aí o endpoint, tá vendo? Então, tem essas formas de a gente identificar. Bom, o que nós vamos usar? Ó, vamos lá. Por experiência própria, tá? Particularmente, eu gosto de colocar o sufixo controller, usar a convenção mesmo, né? Então, às vezes você quer localizar pelo nome da classe, o sufixo controller não vai modificar em nada aí, tá? Então, eu vou colocar lá o sufixo somente para isso mesmo, somente para identificar. O API Controller, né, o que ele vai fazer? Por enquanto, ele está identificando que é um controller. Mas se eu colocar aqui
que ele está herdando, né, do controller base, eu não precisaria mais desse API Controller, a não ser que eu queira usar o que de fato o API Controller faz, tá? Então, se a gente olhar dentro desse atributo, uma das coisas que a gente vai ver é de ter uma autovalidação de acordo com o modelo, tá? Então, é algo importante a se fazer também, tá? Então, a boa prática de hoje em dia é sempre coloque, né, o atributo API Controller, tá? E no caso da herança, tá? A não ser que você precise de alguma coisa que esteja dentro de controller, tá? Depois dá um F12 e vê o que tem dentro de controller. Eu sugiro, se você não for, se tudo que você precisar estiver no controller base, no caso aí menos é mais, né? Utilize o controller base, né? O que tem no controller base, ó? Entra nele, né? Dá lá um go to definition, né? Ou um F12, né? Vamos ver o que ele tem aqui, ó. Ele tem, né, um model binder que a gente vai ver daqui a pouco. Ele tem o objeto HTTP context para a gente pegar o que está vindo no request, o que a gente vai devolver para o response. Quando ele estiver autenticado, a gente pode pegar, né, o principal, que é o user, né? Tá? Então a gente pega informações do usuário logado. Ele tem o Problems Details, que a gente, assim que tiver algum problema aí, quando der um erro 500 ou algo do tipo, quando nós quisermos aí personalizar as exceptions aí também, a gente vai estar utilizando. O que mais que ele tem? Tem um model state, né, para a gente de repente alterar alguma coisa que precisa ser validado ou não, né? E ele vai ter lá os métodos que devolvem os status code, né? O accept, ó, que mais que ele tem aí, né? Ele tem muito, agora o tamanho da classe aqui, né? Então, tá vendo? O que mais? Ó? Created, tá? Devolver um arquivo, isso aqui são métodos, tá vendo? Isso tudo no controller base. Se a controller base tem isso, ó, são 2.999 linhas, né? Imagine o que tem aqui no controller, né? Então, se você deixar só controller e dar um F12 aqui, ou go to definition, né? Então, ele tem aqueles 2.999, tá? Mais a implementação desse monte de interface aqui, né? Que vai ter mais... Quantas linhas aqui, ó? Vai ter mais 289 linhas, tá? Então, no caso aqui, tá vendo que a maior parte aqui dos métodos, né, envolve aqui views, né, enfim, coisa que a gente usa aí no ASP.NET MVC quando a gente quer trabalhar com views, tá? Então, não recomendo aí estar utilizando aí o controller, digamos assim, o que geralmente é base aí para quando você vai devolver uma view, tá? Já é o suficiente. O controller base. Muitas vezes a gente herda de controller base e coloca ali os nossos, de repente, né, encapsula aí algo que vai ser base para os nossos outros controllers, tá bom? Bom, vamos lá. Então, não tem nada a ver esse método ping aqui. Vamos, de fato, né, cuidar aqui de produtos, né? Então, o que a gente precisa? A gente vai trabalhar com campos como ID, o nome do produto, o tipo do produto, enfim. Então, a gente precisa do modelo, né, que depois aí a gente vai estar mapeando para uma entidade no banco de dados, tá? A gente poderia criar aqui nessa pastinha model como nós fizemos ali no CAD-CLI, tá? Mas, né, a intenção aqui é de repente a gente ter outros projetos, né, além da nossa API. Então o ideal é a gente isolar os nossos objetos de uma forma com que a gente consiga aí, ter cada projeto com a sua responsabilidade, tá? Esse tipo de coisa, tá bom? Bom, eu vou criar um outro projeto que vai, dentro das funções dele, vai ser ter aí as nossas entidades aí, as quais vão ser mapeadas aí para nossa ou as nossas bases de dados, tá bom? Vamos lá, para criar um outro projeto, ó, deixa eu limpar aqui a nossa tela. Vou dar novamente, né, um .NET, né, um .NET New, só que ao invés de a gente utilizar aqui uma Web API, qualquer coisa, lembrando, né, você pode dar um menos list, né, ele vai te trazer todos os projetos que ele pode trabalhar. E um deles é o Class Library, né, cadê? Em algum lugar aqui, ó.
Então, class library que a gente acaba utilizando aí como uma lib, né, comum aí que pode ser reaproveitada, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá, .NET New, né? Vou utilizar aqui um class lib, né? Não vou especificar. Eu tenho aqui uma ferramenta que ajuda aqui no autocompletar, então não repara não, tá? Sabe como que é, né? A idade vem chegando, a memória vai indo pro saco, né? Você precisa sempre de uma ajuda aí. Que não é o caso aqui, né? Então vamos criar uma class lib e só vou especificar o nome dela. Vou usar o mesmo esquema de namespace que nós usamos para API, né? Então é fansoft.store. Aqui, né? Eu poderia chamar de models, aqui eu poderia chamar de N, nomes, enfim. Eu vou chamar aqui de domain, que seria a estrutura do nosso domínio. Tá? O que eu vou colocar aí no domínio? Além das entidades, eu vou colocar, por exemplo, as nossas interfaces. Tá? Lembrando, por enquanto a gente não está usando nada de DDD aqui. Tá? A gente também não está usando... a gente vai usar alguns princípios, né? Tanto de DDD quanto de outros... de outras metodologias, design patterns, mas por enquanto o que importa aqui é passar o conhecimento, né, para o pessoal que não está acostumado com abstração, e aos poucos a gente vai melhorando, tá bom? A gente poderia estar usando o Clean Code aqui também, vamos tentar usar, né, o que esse conjunto aí, né, de boas práticas nos oferecem, tá? Mas crescendo ao pouco, né, para entender o porquê das coisas, tá? Então eu vou criar primeiro aqui essa estrutura de domínio e vamos colocar alguns objetos comuns, o que a gente possa aí tá reutilizando nos demais projetos, tá? Então vamos lá. Criei, né? Inclusive ele colocou numa pasta, né, separada. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar aquela solução para agrupar esses projetos, poder buildar, colocar como dependência, esse tipo de coisa, tá? Então, para colocar como dependência, para linkar com a solution, né, a gente já viu, a gente usa aí o .NET, usa a palavrinha SLN, né? Aponta aí, ó, a minha solution está nessa pasta, e o projeto que eu estou apontando, tá? Está o nome dele, né? Depois do store aqui, agora .domain, tá? Verifica se ele adicionou. Se você der agora um .NET Build, ele tem que buildar aí, no caso, as duas aplicações, né? Então, ele tem que buildar aqui a API, né? E tem que buildar o domínio também, tá? Legal, né? Bacana. Bom, vamos lá. Então, eu disse aqui que dentre algumas responsabilidades que esse domain vai ter, uma delas vai ser manter aqui as nossas entidades. Lembra, né? A gente passou um pouquinho do conceito de entidades nas últimas aulas, tá? A princípio, essas entidades seriam os objetos que seriam mapeados para a nossa base de dados relacional, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente organizar melhor, eu vou criar aqui uma pastinha, tá? Para as nossas entidades, tá? Vou chamar aqui de entidades mesmo, tá? Vou colocar em inglês, né? Principalmente por conta da estrutura, tá? Quando se tratar de objetos de domínio, né? O que vai representar a nossa aplicação, né? Sobre informações do mundo real, aí a gente vai tentar usar, né, uma linguagem ubíqua aí, mantendo aí os nomes originais, tá bom? Mas vamos lá. Então, dentro dessa entities, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, só para... Lembrando, né? Como eu sou muito preguiçoso, vou entrar nesse class 1 aqui, só para criar uma nova classe aqui, né? Um arquivo, né? E depois a gente move para dentro daquela pastinha entities, tá? Então, dentro dessa classe aqui, vamos criar uma outra, né? Um public class. Vou ter aqui a minha primeira entidade, que é a entidade produto, tá? Dá lá um control ponto, né? Se tiver no Mac aí, command ponto, né? E manda aí para o arquivo produto.cs aí, tá? Não preciso mais desse class 1. Tchau, class 1. Ele veio junto com a criação do novo projeto. E vou mover esse produto aqui para dentro da pastinha entities. Move lá. A única coisa que você precisa ajeitar é o namespace, né?
O namespace original, né, é até o nome da aplicação, né? O que a gente precisa colocar também é o nome da pasta aqui, né, que no caso é a pastinha entities. Então dentro de domain coloca lá .entities, tá? Legal. O que é um produto nosso aqui, tá? Bom, precisamos ter aí um ID, né, uma identificação, tá? Vou, por enquanto, optar aí por um valor inteiro, mas poderia ser uma string, poderia ser um unique identifier, né, que é do tipo guide, tá? Esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, vamos usar o default aí, que é um valor inteiro, tá? Vamos lá. Botei aqui o nosso ID, então, tá? Lembrando que a gente tem um code snippet prop, tab nos ajuda aí bastante aí no caso, tá? Mas vamos lá. O que mais um produto tem, né? Vou usar aqui uma string, né? Vou ter aqui o nome do produto, tá? Ok? Né? Vou iniciar, né, com um valor, tá? Vou dizer que ele vai iniciar vazio, ou seja, ele sempre vai ter um valor, né? Mas quando ele startar, ele vai ser vazio aqui, tá bom? O que mais que nós podemos ter? Além do ID, do nome, a gente vai ter um tipo, né? Vou ter aqui, vou chamar a princípio de, vai ser uma string, depois a gente transforma num objeto, tá? Só pra gente ir entendendo aos poucos aí. Vou chamar aqui de categoria, né? É um produto, digamos que é um e-commerce geral aí, tá? Um produto de material de higiene, higiene pessoal, de açougue, enfim, vestuário, tá? Vamos lá, aqui também é obrigatório, por conta disso eu vou iniciar um valor, né? Vou colocar aqui que vai ser um valor vazio, né? Empty, né? Não nulo, vazio, tá? Que mais? E vai ter um preço, né? Vou colocar aqui um decimal, né? Para identificar um preço, né? Tá? Eu não preciso iniciar o valor, né? Porque o default dele é zero, né? Então se não for passado nada aí vai ser zero e qualquer coisa a gente pode validar através da própria validação, tá? O que mais que a gente vai ter? Nome, categoria, preço, né? Vamos colocar aqui data, cadastro, né? Vou colocar o nosso datetime aí, data, cadastro, né? Tá? E vou colocar aqui também um outro datetime, né? Datetime e última modificação, tá? Última modificação, tá? Então, data do cadastro, vou até setar o valor default dele, né? Para datetime.now, tá? E última modificação, a gente coloca isso quando houver de fato uma modificação a ser feita aqui nesse objeto, tá? Mas a princípio vou colocar aqui como próprio datetime.now, né? Que é na criação da primeira vez que a gente for criar esse objeto aqui, tá bom? Bom, a partir disso, né? Vamos mapear agora, né? Para nossa base de dados. Lembra como faz isso, tá? Bom, dentro aqui da nossa estrutura, utilizando esse conceito de tentar separar, né, em projetos as responsabilidades, vamos ter um projeto exclusivo aí para o nosso acesso a dados, tá? Então, do mesmo jeito que nós temos o domain aqui, que vai manter ali os nossos objetos comuns, né, e vai tentar não depender de nenhum tipo de tecnologia, né, a gente vai ter outros projetos, por exemplo, um projeto específico para ter lá o mapeamento para o acesso a dados dele, tá bom? Bom, vamos lá então. Então eu vou pedir aqui um novo projeto, né, vamos lá, new class lib, né, agora eu vou chamar aqui de fansoft.store, né, e vou chamar de data EF aqui, né, que seria utilizando o Entity Framework, tá? Poderia estar utilizando. Depois a gente cria um outro projeto, né, específico, quero mesclar mais de uma tecnologia, se bem que o Entity Framework já possibilita isso de uma forma bem simples, né, mas, né, digamos que, vamos testar depois, vamos trocar de tecnologia, sai o Entity Framework, entra o NHibernate, ou entra o Dapper ou ADO, a gente pode simplesmente, através de injeção de dependência, plugar uma nova tecnologia no lugar da outra, tá? Mas vamos lá, então vou criar aqui um
data EF aí, tá? Vou adicionar nessa mesma solution, né? Só que aqui é o data EF, certo? Ok? Pessoal que está acompanhando aí, qualquer coisa pode levantar a mãozinha, desde que eu olhe aqui, né? Não estava olhando, deixa eu ver se está tudo certo aqui no chat. Tranquilo, legal. Lembrando, pessoal, se quiser acompanhar ao vivo, verifica aí o link aí do Telegram, tá? Aí eu compartilho lá o link, né, aos domingos aí, entre 20 e 22 horas aí, estamos fazendo a nossa live aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então já temos o nosso projeto, agora a gente precisa pedir ajuda ao Int Framework para fazer esse mapeamento, assim como nós fizemos com o nosso CAD-CLI, né? Vamos lá. Então, aqui no nosso projeto Data, né? Por enquanto, ele só tem aí o Class 1, né? O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou criar uma pastinha específica aqui, né? Para o nosso contexto aqui, né? Vou dar um new folder, né? Aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o nosso contexto na raiz aqui mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa classe aqui, né? E vou utilizar aqui um public class, né? Aí vou chamar aqui de store dbContext, né? Deixa eu colocar o B minúsculo aqui. Vamos lá. Tá? Ctrl ponto, né? Ou command ponto aí, dependendo do seu sistema operacional. E manda lá para nossa classe lá e vou excluir esse class 1 aí que não nos interessa mais, tá? Ok? Legal. Bom, o que nós precisamos aqui? A primeira coisa, né? Precisamos da ajuda daquele objeto dbContext, né? Então, cadê aqui o nosso dbContext, né? Lembra, para a gente ter acesso ao dbContext, nós precisamos da dependência do core do Int Framework Core, digamos assim, né? Então, na dúvida, se quiser, Fabiano, qual que é o pacote mesmo? Existem N ferramentas para isso, tá? Mas o mais simples é pesquisar mesmo no próprio gerenciador de artefato que você está usando aí. No caso do .NET, né? É o nugget.org, né? Lá no nugget.org, né? Procurando pacote, né? Não lembra, né? Ao certo, é claro, né? Com a experiência você vai vendo, né? Você vai basicamente decorando aí os namespaces. Mas na dúvida, custa nada consultar. Então se a gente pesquisar por Entity Framework, né? Entity Framework, a gente vai encontrar o Entity Framework e o Entity Framework Core, né? Estamos usando o Entity Framework Core, vou entrar nele, né? Tá lá, ele está aqui com a quarta versão preview, então deve estar saindo a versão 8, aí a gente migra para 8, tá? Mas por enquanto, né, vamos usar a estável aqui, né? Se a gente pegar em version, o último é o 7.05. Bom, e qual comando que eu vou usar, Fabiano? Via netcli é esse daqui, se você estiver utilizando o Visual Studio ou outra ferramenta, alguma IDE, você pode usar o Package Manager, né? Tá? Ok? Ou então você pode usar o Package Reference, que é copiar, né, no CSProj esse XML, tá? Bom, vamos lá. netcli, né? Eu vou copiar aqui sem o menos version e vai pegar a última versão estável aqui, que é a 7.05, tá? Vamos lá. Então, você precisa entrar, né, na estrutura do projeto, né? Então a gente precisa entrar no projeto Data. Se você não quiser dar um CD no Visual Studio Code, ó, se você clicar com o botão direito na pastinha, né, que você quer entrar via terminal, ó, você pode usar essa opção, né, Open Integrated Terminal, né? Ele abre uma outra instância. Repare que eu tenho 2 terminais, só que agora eu estou no Data EF aqui, certo? Se você der aqui um dir, um ls, depende do seu sistema operacional, repare que você tem um CSProj do Data EF aí. Então vamos lá, adiciona o pacote do Entity Framework, né? Tá? .NET Add Package, né? No caso aqui o Microsoft.Entity Framework Core, tá? Legal? Feito isso, né? Agora a gente pode usar o dbContext, certo? Se você entrar lá no CSProj dele, ó, tá vendo? Ele tem a referência, que é a mesma coisa de você copiar, né? Se você entrar lá no nugget.org, você poderia copiar aqui o que está
package reference e depois pedir para dar um .NET Restore, tá? Legal, vamos lá. Lembra que nós precisamos fazer? A primeira coisa é mapear, né, os objetos, né? Então, o objeto que a gente vai usar aqui, primeiro é a entidade que vai ser mapeada para uma tabela, né? Então, a gente pode fazer isso através de uma propriedade, né? Do tipo db7, né? Apontando lá para o nosso produto, né? Vamos lá, produto, e vou chamar aqui internamente de produtos, né? E aqui eu vou dizer que esse cara não pode ser nulo, né? Lembra disso? Tá? A gente viu na última aula, tá? Só que quem é esse produto aqui, né? Bom, se você der vou voltar no outro terminal, se você der um .NET Restore, ele vai dar um erro, é para ter dado aí, não sei porque ele não apontou. Se você der um .NET, desculpa, build, ó, ele não vai saber quem é esse produto, né? Acho que fechando e abrindo, ó, ele acaba identificando, né? Então, ele dá esse tipo. Se acontecer isso de novo, ó, aqui é para estar dizendo que não achou esse produto, né? Aí você ia lá, dava um contraponto, né? Ele ia tentar adicionar essa referência, tá? Apesar da linha de comando estar dando isso, às vezes acontece isso aqui na IDE aqui, que é no Visual Studio Code. Ou você reinicia aí, né, o Visual Studio Code, ou então você pega aqui a paleta de comandos, ó, você fechar tudo aqui, e vai dizer, né, o seu command palette aqui, ó, é através do show all commands, tá? Então pega aí, né, o seu show all commands, ou vai lá no menu view, show all commands, né? Você tem aqui em OmniSharp, o OmniSharp é aquela extensão que a gente instalou aí no Visual Studio Code aí para o C Sharp, tá? Ele tem um restart OmniSharp, tá? Quer ver que interessante, ó? Você pegar aí o restart OmniSharp, ó. Repara que agora é como se você abrisse novamente aí o Visual Studio Code, tá? Então aí sim, né, é o que a gente quer, né? Ele não sabe nem quem é o DB Context, muito menos quem é o DB7, nem quem é o produto, né? Aí fica mais fácil aqui no DB Context, né? Como a gente instalou a dependência, né, do Entity Framework Core, né? Você der um Ctrl ponto, ele vai falar, opa, esse aqui eu sei quem é, ele tá lá no namespace Microsoft.entity Core, tá? Legal. O DB7 está lá também, só que o produto, ó, você dá um Ctrl ponto, né? Ele não sabe quem é. Por quê? Porque ele está lá no outro projeto. Então, um projeto tem que referenciar o outro, tá? Como que a gente faz isso? Ó, vamos lá. Eu estou aqui na raiz, tá? Da nossa aplicação. Dentro do .NET, você também tem o add reference, tá? O add reference, se você pegar aqui o menos H dele, ó. Vamos lá. O add reference, né? Antes do reference você pode colocar qual que é o projeto, a partir de qual projeto, qual que você vai referenciar, tá? Só isso. Mais nada. Tem algumas opções, né? Como a versão do .NET que você vai usar, o interativo, se tiver alguma dependência, por exemplo, de se autenticar, ele vai abrir a telinha de se autenticar, de autenticação, esse tipo de coisa, tá? Mas qual que é o normal, né? O normal é você entrar na pastinha do projeto que você vai adicionar uma referência ao outro, para você não ter que colocar um comando antes do reference, dar um .NET add, colocar o caminho do projeto, né, original, né, e o target, né, que vem depois do reference. Então, qual que é o normal? O normal é quem que tem que adicionar quem. Então, o nosso DataEF, né, precisa adicionar, né, o nosso domínio para ter conhecimento de quem é o produto. Então entra, né, via terminal no projeto DataEF, né, eu já tenho um aberto aqui, ó, deixa eu dar um clear aqui. E a partir daqui a gente adiciona a referência ao domínio, tá? Lembrando, se você estiver no Visual Studio, estiver no Rider, clique no botão direito no projeto e adiciona a referência ao outro, tá? A partir da próxima aula eu uso uma IDE, ou Visual Studio, ou Rider aqui, só para a gente ir se acostumando, é diferente aí a ideia que você está usando, tá? Então vai lá, dá um .NET add reference, né? Eu quero adicionar referência nesse projeto para qual projeto, né? Eu quero que ele volte uma pasta, então é ponto, ponto,
eu quero que ele adicione uma referência não o CAD-CLI, né? No meu caso aqui é o fansoft.store e .domain, tá? É onde está o CSProj lá do nosso domínio, tá? Legal. Agora, pessoal, se eu der um Ctrl ponto, né? Ele sabe que esse produto está em um outro projeto por usar a referência aí, tá? Então, Ctrl ponto, é o que está na pasta entidade lá do domínio? Aí sim, tá bom? Fabiano, o que ele fez por debaixo dos panos? Ó, se você abrir o CSProj aqui do Data EF, ó, além de ele ter a referência ao Entity Framework Core, ele cria um outro grupo aqui de referências de projeto, ó, tá vendo? Tá? Você poderia fazer isso na mão também, via XML, sem problema, tá? Mas fica estranho, né? Às vezes a gente tem é mais fácil aí, via linha de comando, ele já adiciona isso para nós. Legal. Bom, o que mais que nós precisamos aqui no nosso DB Context, né? Nós precisamos configurar uma string de conexão para onde ele vai bater, né? Então, como você faz isso? Lembra? Uma das opções é sobrescrever, então você dá um override lá naquele método que está dentro do DB Context, né? OnConfiguring, né? OnConfigure. Ele não veio aqui, né? OnConfig. Override. Ele não veio. Quando ele não vem assim, ó. É o mesmo caso. Isso aqui é coisa do Visual Studio Code, tá? Dá lá um .NET Build, ó. Para ver se ele tá tudo certo, tá, né? Então, vamos lá. Override, né? Se você der aqui, eu acho que um configure, será que ele acha? Não acha, então vamos lá. Override aqui, não tá, a gente vai ter que fazer na mão, tá? Abre aqui o DB Context, uma dica que eu dou, se fosse no Visual Studio ele sempre funcionaria, tá? Mas vamos lá, abre o DB Context, ó, dá lá um Go to Definition, por ordem alfabética, né? O OnConfigure deve ser um dos últimos lá, né? Aqui, ó. OnConfigure, tá? Ok? Então vamos lá. Copia, né? Cola aí. Não pode esquecer que aqui você está sobrescrevendo, né? Override, tá? Tá bom? Mas geralmente você dá um override. Deixa eu ver se agora vai aparecer, ó. Por exemplo, um override no model creating, né? Não tá aparecendo, mas enfim. Uma hora aparece aí, tá? As coisas aí de quem usa o Visual Studio Code no dia a dia, né? Acaba pegando as manhas. Quando acontece isso e, putz, estou de saco cheio, eu geralmente fecho o Visual Studio Code e abro novamente. Mas enfim, né? Vamos lá. Lembra como a gente faz aqui? A gente pega o Option Builder, né? Ele tem que ter aqui o provider que nós vamos usar, né? No caso aqui, a gente pode usar aqui o provider do SQL Server, né? Lembra, né? Ele tem que achar aqui o use SQL. Por que ele não está mostrando, Fabiano? Porque, lembra, você só adicionou aqui a dependência da base do Entity Framework Core, que é o core dele mesmo, né? Agora você precisa do SQL Server, né? Se você consultar aqui no Package Manager, ó, se você consultar sobre Microsoft.Entity Framework Core, ele vai, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, ó. Uma das coisas que ele vai achar aqui é o Entity Framework Core, é o SQL Server, tá? Então, entrando nele aqui, ó, mesma coisa, ó. Via NetCLI, né? Ou você especifica a versão, ou quer pegar a última aqui, sem ser as previews aqui, né? Essas pré-releases ou preview, né? Então, basta você colocar sem a versão e pega a última, que é a 705, tá bom? Vamos lá. Adiciona, né? No projeto data, não esquece disso. Tá? Adicionou. Agora o use SQL, quer ver? Ele vai identificar use SQL, tá? Server, tá bom? Lembra, né? Então a gente pode passar aqui uma string de conexão, né? Aí você abre lá o get connection, o site connection strings, pega, ou então você faz o que eu vou fazer aqui, ó. Abre o CAD-CLI, né? Dentro do CAD-CLI lá a gente tem a URL, né? Então vai ser basicamente a mesma, né? Que você tem lá, não esquece, né? Do encrypt igual a false, lembra? Qualquer coisa, o porquê disso, consulta a última aula, tá? Opa! Eu copiei as aspas, né? E ajusta aí só a base de dados. Aqui não vai ser mais o CAD-CLI DB, né? Vou chamar aqui de store DB aqui, tá?
Legal? Então, a string de conexão vai depender aí da sua base de dados aí, né? Como usuário e senha também, tá? Bom, o que mais que a gente precisa fazer aqui, né? Já mapeamos, né? Então, a princípio, né, já temos aí o mapeamento de um objeto, que é o nosso produto, né? Para essa base aqui, tá? Agora, podemos, o que nós podemos fazer, né? Lembra, dentro do Model Create, né, a gente pode criar uma massa, né, de dados aí, só para ter alguma coisa, né? Então vamos lá. Estou sentindo falta aqui de uma chave, né? Onde está? Ah, está mais embaixo aqui. Então vamos lá. Então a gente já viu que o override não está funcionando, né? Temos aqui o Model Create. Hein? Não está funcionando, ó. O Flash abre aí o Visual Studio Code, né? Ou entra aqui, né? No DB Context, tá? Vou dar um F12 ou deixo o Ctrl ou Command apertado que aparece o link lá. Um Model Create, um Model Create, um Configuration, um Model Create, eles estão bem no finalzinho. Ó. O Model Create é o último, ó, tá? Então faz esse esqueminha. Ó. Dá um Protect e só substitui, né, o interno, o virtual aí por override. Aí, ó. Vamos lá. Então vem aqui, né? Interno e o virtual, tchau. Dá lá um override, tá? Que você está sobrescrevendo lá. Então vamos lá, né? Model Builder, né? Pega lá o que está mapeado para a entidade de produto e já vamos, né? Fazer aí, já começar aí o nosso, vamos começar aí nosso acesso a dados já com uma carga inicial, tá? Lembra? ResData aqui é o que a gente acabou de fazer no início da aula, tá? Vamos lá, então ele precisa aqui de um array, ou de um array, ou mais de um produto, tá? Vamos começar aqui adicionando um produto, né? New produto, né? Vamos lá, então o produto tem um ID, né? ID 1, o que mais que o produto tem, né? Eu vou chamar aqui, né? Então tá na moda aí, né? Vou pegar aqui a nossa picanha, né? Picanha fresca ainda, hein? O que mais que nós temos lá? A categoria, certo? Categoria. Ele é vou colocar alimento, né? Poderia colocar açougue, alguma coisa assim. Vou ter algo mais genérico. Alimento e falta o preco, né? Então, sei lá, né? Uns R$90, depende aí do açougue, né? Então, vou colocar uns R$90 aqui, né? Se você for usar um 90.5 ou algo, lembra que por padrão, né, ele tenta setar como float, né, para você forçar aí que ele é um decimal, tem que ser um M, tá? Faz M minúsculo ou M maiúsculo aí, tá bom? Vamos lá, vou copiar e colar algumas vezes, né, só para a gente ter mais de um, né, já para começar com vários produtos. Produto 2, 3, 4, 5, vamos lá. Em vez de picanha aqui, eu vou colocar aqui, vai um iogurte, né? Iogurte de morango. Categoria também em alimento, né? Eu vou colocar aqui tá super barato hoje em dia, né? Vou colocar vai, uns R$12,50. Que mais, né? Vamos colocar aqui, vai escova de dente, né? A categoria aqui já é de higiene, né? Higiene. Bom, você tá aí uns R$30, vai. Que mais? Vamos pegar um outro de higiene, vai. Fio dental, né? Fio dental. Também higiene. Vou colocar aqui uns 40, né? 40, vai, 20, vai. Colocar 20,99 só pra gente ter diversos aí. Depois qualquer coisa pega o código aí, tá? Na descrição do vídeo aí. Deixa eu colocar aqui 80 e vamos que vamos, tá? Por último, ó, vamos pegar aqui, né? Sei lá, vai. Camisa genérica, vai colocar genérica. Vestuário, né? Vestuário. O preço aí, vou colocar uns R$100 aqui. Vou colocar só R$100, né? Então, aqui se você não coloca nada, né? Se colocar um mouse em cima, ele está falando que
é um int 32, um int 32 cabe dentro de um decimal, tá? Qualquer coisa, verifica aí no meu canal, se eu não me engano, tem um vídeo básico de C Sharp aí, a gente passa pelos tipos aí, tá? Qualquer coisa, se você quiser aí, a gente faz aí um treinamento aí rápido aí de C Sharp, tá? Bom, então essa é a ideia aí de ele já subir com esses dados aqui, tá bom? Legal, né? Então fechar aqui o CAD-CLI e vamos agora pro nosso controller, né? Vamos lá. Então dentro da nossa API nós temos aqui os nossos produtos, né? Então a gente já acabou de ver, né, que a gente precisa do nosso contexto, né? Então já vou declarar aqui o nosso contexto, né? É o nosso store. Store db context, né? Dá lá um new CTX, né? Não esquece, a gente chamou acho que CTX outro, né? É uma nova instância de store db context, certo? Bom, se der um Ctrl ponto, nada vai responder aqui porque ele está lá no outro projeto, né? Então vamos lá. Então abre, a gente já viu, né? A gente precisa, a partir da API, adicionar aí referência ao nosso data EF, né? Então vou clicar com o botão direito na pastinha da API, ó. Cadê? Open Integrated Terminal, né? Já cai certinho na pasta aqui, ó. Tá? Então dá lá um .NET add reference, né? Reference. Volta uma pasta, ponto. Em vez de ser domínio aqui, é data EF, certo? Legal? Agora você dá um Ctrl ponto aí. Ele sabe quem é esse carinha aqui, tá bom? Legal. Eu só vou fazer algo aqui, né? Eu vou dizer que esse cara é do tipo read only, né? Por que eu faço isso? Lembra que nós temos lá o Save Changes, né? O Save Changes pega tudo que foi marcado aí como pendente e efetiva, no caso aí na base de dados, tá? Então tem uma espécie ali de uma máquina de estado, né? Verifica o que está traqueado, o que está pendente ou não. Se em algum momento a gente subir na memória uma nova instância, é um objeto totalmente independente, tá? A partir do momento que você instancia ele e coloca do tipo read only, nós não vamos conseguir alterar esse objeto CTX. Ou seja, ele é uma instância daquele primeiro objeto Store DB Context. Então, por isso que é interessante a gente manter ele, no caso aqui, como o read only, tá? Vamos lá, já vamos fazer como a gente estava já habituado lá no CAD-CLI, né? Ele é do tipo eActionResult, vamos devolver aqui já um status code, né? Vou chamar aqui um getAll, né? Tá obtendo todos aí, né? E antes de dar um return aí, o que nós vamos fazer, né? Vamos pegar todos os produtos, né? Vou chamar aqui de produtos, né? Produtos. Vamos pegar lá o CTX, né? Produtos. Opa, nossa, CTA, já tô ruim já. Opa, CTX. Produtos, né? E já vamos jogar na memória através do toList, né? Produtos. Como assim? Não definiu o DB7? Ele tá falando, não tem DB7 produtos. Vamos lá no DB7 dele. Produtos. Público, né? Produtos. Por que ele não tá achando produtos dentro do DBX? Dentro do CTX, né? Estranho, né? Ah, tá. Vamos lá. Bacana. O que acontece, né? O produto, ele é um do tipo DB7, né? O tipo DB7, se a gente entrar lá, ele está onde, né? Dá para ver pelo namespace dentro do Int Framework Core, tá? Então, por conta disso, para a gente ter acesso a esse objeto e transformar ele numa lista, nós precisamos do Int Framework Core nesse projeto API também, tá? Então, dá lá um .NET, né? add package, né? Int Framework Core, ponto, vou pegar só o core dele mesmo, não precisamos do SQL Server, tá? Vamos lá, legal. Então ele deve parar de reclamar aqui, né? Parou de reclamar, agora ele está reclamando do Pong, que é uma string, não cabe dentro de um eActionResult, lembra disso? O que cabe aqui é um OK, né? Por exemplo, né? Tá? E dentro do OK a gente pode mandar essa lista aí, que é uma lista de produtos, ok? Vamos lá? Então salva, né? Eu estou dentro da pastinha API, né? Então eu posso dar um .NET Run a partir daqui, ó.
Não precisa nem especificar o projeto, que esse projeto atual é a nossa API, tá? Vamos testar? Vamos lá. Lembra do swag aqui, ó, vou dar um refresh, vamos dar um get, vamos ver se ele vai conseguir obter esse cara aí, né? Vamos lá. O que aconteceu, né? Ele está dando erro aqui que não conseguiu, né, obter aqui conexão com essa base de dados. Por que ele não conseguiu obter a conexão com essa base de dados? Porque essa base de dados não existe. Ó. Vou fechar aqui o que a gente estava vendo. Ó. Deixa eu fechar aqui ó, as bases de dados. Vou dar um refresh aqui, né, em databases. Verifica aí, não conseguiu criar o nosso StoreDB, DB, né? StoreDB, né? Ah, Fabiano, como que você sabe o nome dessa base de dados? A gente definiu lá na string de conexão, tá? Então, se você abrir lá o nosso DB Context, cadê aqui, ó, StoreDB, tá? Por que ele não conseguiu e antes ele tinha conseguido? Porque a gente forçou, né? Fez com que ele criasse, né? Sempre que necessário aí a nossa base de dados. Mas eu não quero fazer isso. Sabe por que eu não quero fazer isso? Porque eu quero versionar também, né, o crescimento da nossa aplicação e os ajustes que ele vai tendo aí na base de dados, tá? Então isso a gente consegue através de uma ferramenta chamada Migration, tá? Dentro do Entity Framework. Então vamos lá, eu vou primeiro finalizar a aplicação, vou dar um Ctrl C, tá? O que acontece, tá? Para a gente usar um Migration, a gente precisa de uma ferramenta, tá? Que pode ser via linha de comando ou então a partir da sua IDE. Então vamos supor que como eu quero fazer via linha de comando, eu preciso dela. Se você procurar aqui por Migration, ó, vamos lá, dentro do NuGet, ó, Migration, cadê? Migration, aqui ó, ele vai não é esse que eu quero achar. Cadê? Não, ele não achou aqui. A gente tem que procurar aqui não por pacotes, né? Nós temos que procurar aqui por tools, né? Então, você procurar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui via linha de comando, ó, primeiro, ó. Vamos lá. Aonde eu vou executar isso? Eu vou executar isso lá no projeto Data. Então vai ser a partir do projeto Data, aqui, ó, Data EF, ok? Vamos lá. Se você procurar aqui por .NET, repare que ele tem esse tool, né? Opa, tool. Se você der aqui um "-h", ele é uma extensão do próprio .NET. São tools, né? Do .NET. O que seria isso, né? A partir do .NET você pode ter ferramentas aí para estender a funcionalidade dele. E um deles é o Migration, tá? Então, se você for fazer via linha de comando, não vai fazer via NuGet, o CLI do NuGet num Visual Studio, ou vai fazer a partir do terminal, você precisa da toolbox aí, do Migration, tá? Para você obter, né, você precisa pegar, né, qual o nome, né, da ferramenta que você precisa, tá? E depois de instalado, se você der um .NET Tool List, ó, não, você tem que dar, acho que um search, enfim, né, procura lá no NuGet, tá? Mas eu já adianto, né, a ferramenta que nós precisamos, tá? O do Entity Framework, que é no caso aí a gente vai estar utilizando o Migration. Acho que é por isso que ele não achou, na verdade não é Migration, né? Vamos voltar lá. É .NET EF, tá? .NET EF, vamos achar ele aqui, ó. Esse cara aqui, esse mesmo, ó. Vamos entrar legal. O .NET EF, ó, ele é uma tool, né? Então, para instalar, você pode instalar de forma global ou não. Se você não emitir aqui o global, né, ele vai estar restrito dentro daquele projeto que você está mexendo. Eu já indico isso, instalar de forma global, tá? Eu já tenho ele na minha máquina, né? Então, se eu tentar instalar, ó, ele vai falar para eu rodar, se não me engano, o update, ó. Então, eu vou copiar aqui, ó.
e vou tentar rodar aqui na minha máquina que já tem. Então, independente se você tiver ou não, ó, indico aí estar rodando, tá? Se eu tentar instalar, ó, ele fala, ó, você já tem. Então você troca, né? Só para conferir mesmo se você tem a última versão, troca aqui o install pelo update, ó. Tá? Vamos ver se eu tenho a última versão. Acho que não, né? Não, já tem a última versão estável, né? Como ele diz, que é a 7.05, tá? Depois confere aqui, né? Informações aqui sobre aqui a nossa sobre essa toolbox aqui, tá? Se você precisar de mais informações, ó, toda vez que você entra aqui num pacote, numa tool, você sempre tem o project website, tá vendo? Então entra nele, né? Ele vai cair aqui no site do fabricante, explicando como utilizar, tá? Então tá aqui, né? O que nós vamos fazer, ó, tá tudo descrito aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Então, ele mostra como utilizar o Entity Framework, né? Enfim, tá tudo aí, tá? E aqui depois ele fala, você vai usar o Migration, tem um link aqui para o Migration, tá vendo? Tá? Então, tá tudo descrito aqui, ó. Vamos lá. Então, o que nós precisamos fazer aqui, pessoal? Nós precisamos, para a gente versionar as alterações na base de dados que a gente vai tendo a partir de agora, do zero, tá? Para que ele não force aí a estar criando, né? Checando lá se a base... Imagine você em produção lá, verifica se a base de dados não existe, por algum motivo, né? E ele não encontrou a base de dados, aí ele tenta criar, isso pode ser um pouco complicado, tá? Se bem que a gente vai lidar com isso um pouco mais para frente, tá? Mas vamos lá, o que nós precisamos aí? Bom, como a gente viu, né? .NET aí, né? Igualzinho estava aqui, ó, na documentação dele, tá? .NET EF Migrations, tá? Ele vai adicionar aí uma migração, tá? .NET EF, né? Migrations. Eu estou aqui no projeto de dados, né? Você vai dar um add e vai criar aqui qual que é qual que é o nome, né, que remete a o que você está fazendo. Geralmente, né, assim, a gente cria com um nome, criando a base de dados, início, tá? Eu vou chamar de initial, tá? Como geralmente eu coloco aqui, tá bom? Então, .NET EF Migrations, tá? add initial. O que ele vai fazer? Ó? Dentro do meu projeto, ó, .data.ef, tá? Opa, eu já deu um erro aqui, ele está falando o seguinte, ó. Para que ele consiga, né, utilizar um migration, ele precisa de uma outra referência a uma outra dependência do Entity Framework Core, que é o Entity Framework Core.designer, tá? Então, vou até copiar aqui, ó. E já vamos adicionar, tá? Então, eu estou aqui no projeto .data.ef, né? Tá lá um .NET add package, né? E coloca esse namespace aí, tá? Em vez de ser Microsoft.entity-framework-core, é Microsoft.entity-framework-core.designer. Legal? Então adicionou essa nova dependência, eu vou limpar aqui, aí vou tentar rodar essa migração inicial, né? Legal, né? Então, repare que ele deu aqui um warning, né? A gente vai ainda mapear do jeito correto aí todos os campos aqui, tá? Não se preocupa com isso. O que nós precisamos aí, né, verificar é que dentro do projeto Data ele criou essa pastinha Migration, né? E acaba criando, né, um initial, né? Onde ele vai ter lá um método que ele vai rodar para subir a migração, e ele vai ter um down que é para desfazer essa migração, tá? E repara, né, que ele identificou na minha migração, né, que eu preciso inserir esses dados. Como assim, Fabiano? Como ele identificou? Graças ao nosso DB Context lá, tá? Legal, se você consultar, ele não criou essa base de dados, ele criou uma migração, né? A primeira migração aqui, que a gente chamou de initial, é o que vai criar o projeto como está nesse momento. Aliás, é como ele identifica através dos outros arquivos aqui, tá? O snapshot, né, identifica, né, como estava naquele momento, tá? E o designer aqui, as alterações aqui de designer que ele precisa fazer, tá bom? Vamos lá. Então, o que você precisa fazer? Primeiro dá um .NET EF Migration, dá um nome da migração, depois você precisa efetuar de fato aquela migração. Ou você efetua, ou você faz um processo down, que é para desfazer essa migração, tá?
Então, exatamente como ele estava mostrando, né? Você dá um .NET EF, só que em vez de você dar um migration, como ele está dizendo agora, você dá um database update, tá? Simples assim, ó. Não precisa especificar o nome, tá? Se você especificar o nome, a gente poderia estar voltando a uma migração, a 2 migrações. Provavelmente a gente vai ter que fazer isso futuramente, tá? Só dar um update lá e vamos ver se ele vai conseguir rodar, né? Então ele deu algum warning, está dizendo que está dizendo aqui que aplicou aqui a migração, né? Exatamente com esse nome que ele pega aqui, o initial mais um time span aí. Do momento que nós criamos esse objeto, tá? Se você checar agora na sua base de dados, né? Ele criou para você, ó. Vamos ver como ele criou. StoreDB, ó. Vamos lá dentro de esquemas, né? DBO, e por enquanto a única tabela que ele tem é a de produtos, ó. Ok? Vamos lá aumentar aqui, ó. Tá? E os dados, verifica lá em data, ó. Ok? Então uma outra forma, tá? Que eu indico aí é utilizando o próprio migration, hein? Para a gente estar lidando aí com as alterações na nossa base de dados. Isso aqui é o início de tudo. A gente, a partir de agora, toda vez que a gente tem que alterar a nossa base de dados, vamos rodar aí a ferramenta de migração, tá? E aí a gente volta nele aí. Legal, vamos lá. Vamos ver se está funcionando, né? Volta lá na API, né? Estou trabalhando com mais de um terminal aberto, né? Vamos pegar lá a API, né? Se você, detalhe, né? Se você quer trabalhar de uma forma que ele rebuilda, digamos assim, né? Toda vez que você faz uma modificação, você pode, na frente do run, você pode colocar o watch, tá? Eu particularmente eu gosto de restartar, né? De uma maneira mais manual, mas enfim, essa outra possibilidade aí, tá? Então, por exemplo, ó, ele até disse aqui, ó, que eu posso dar um Ctrl R para ele restartar, né? Ou ele vai tentar modificar aqui de acordo com o que a gente altera aqui. Por exemplo, se a gente chegar aqui em produtos, né? E vou colocar aqui, vou modificar aqui a rota, né? Vou colocar aqui, vai um API, né? / produtos, né? Tá vendo que ele identificou a alteração, né? E fez o reload aqui para nós, tá? Então já, aí depende, né? Eu, sinceramente, eu tô acostumado a parar e rodar na mão, mas fica aí a dica aí do watch aí, se você quiser tá utilizando, tá? Bom, vamos lá, né? Dá lá um refresh, né? Abre aqui produtos e vamos tentar obter, acho que são 4 ou 5 produtos, né? Tá lá, né? A nossa picanha tá aqui, iogurte, a escova de dente, fio dental e a camisa genérica aí, tá bom? Vamos lá, temos ainda uns 15 minutinhos, dá tempo de a gente fazer todo o CRUD e deixar igual o CAD-CLI, né? Vou deixar rodando aqui então. Eu vou parar para ele não ficar toda hora, como eu tô com o autosave habilitado, ele vai ficar toda hora aqui fazendo o reload aqui, tá? Mas fica a dica aí. Legal, vamos lá. O que nós vamos fazer? Ó? Vou duplicar, né? Para a gente seguir rapidinho, ó. Duplicar esse último método aqui, vou alterar para get, né? Colocar get by ID, né? E vou pedir aqui o nosso ID. Lembra que na rota, né? A gente precisa pedir também esse ID, certo? A gente pode usar uma constraint, né? Avisando que isso aqui é um inteiro, tá? Mas deixou isso para futuramente, mas já fica a dica aí, né? Lembra como a gente pode trabalhar aqui, né? Em vez de usar o toList, né? A gente não quer todos, né? Eu quero, lembrando, tá? A gente vai trabalhar futuramente com paginação, né? A gente está lidando com 2, 3 registros, mas daqui a pouco a gente vai, antes de preparar esse cara para produção, né? Algo que a gente não pode deixar passar, tá? Mas enfim, por enquanto, né? Vamos ver os conceitos mais básicos aí. Vamos lá, né? Então a gente pode utilizar aqui o find, né? Para estar trabalhando só com a chave primária, né? Então a gente pode verificar se ele localizou, né? Então produtos, eu vou chamar aqui de produto, né?
no singular, né? Localizou o produto, né? Então, se localizou o produto, ele não é nulo, né? Se for nulo, né, já vamos retornar aqui que não foi localizado, né? Então, dentro lá do nosso controller base, né, ele tem lá o not found, lembra disso? Então já dá um not found lá, né, e vai retornar aqui o 404. Se não, vai retornar aqui o produto que ele localizou, né? Então vai lá, roda novamente, né, a aplicação. Vamos lá. Rodou. Dá um refresh aqui no Swagger, né? E vamos procurar pelo produto, ó. Então procura o produto 1. Localizou aqui a picanha, certo? Se eu procurar pelo 10 aqui, não existe, tem que devolver o 404 not found. Ele está devolvendo aqui aquela estrutura default que a gente vai ver depois como está modificando ou está utilizando para para respostas internas aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O que mais aí? Para a gente finalizar hoje aqui, vamos fazer o CRUD, né? Já preparando aí para a próxima aula, tá? Encerrei aqui. O que mais que a gente precisa fazer? Precisa fazer o post, né? Vou copiar porque é sempre muito parecido, né? Só que em vez de ser HTTP GET aqui, HTTP POST, né? E não tem nada na rota, certo? Vou chamar aqui de add, né? Poderia ser qualquer outra coisa. O que eu vou esperar aqui é um cliente, né? Cliente não, opa, eu tô com a cabeça no outro. Um produto, né? Então vou chamar aqui de model, tá? Dá lá um Ctrl ponto, né? E pede lá o namespace aqui do domínio, né? Bom, vamos lá. Então, o produto aqui a gente vai já adicionar na base de dados, tá? Não se preocupa por enquanto com a validação, que a gente vê aí já na próxima aula, tá? Mais detalhes dela, a gente já tem uma validação automática, né? Mas a gente vai ver em mais detalhes aí na próxima aula, tá? Então o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa pegar o nosso contexto e dizer o contexto, sabe aquele seu produtos lá? Encaixa nele aí através da DD o que veio no meu model aí, tá? Ok? É do mesmo tipo, né? Então, esse produto aqui é o que está sendo utilizado lá no nosso DB7, que é esse produtos aqui, tá bom? Então, por isso que ele não chia nem nada. Depois, qualquer coisa a gente vê aí na próxima aula, como trabalhar com DTOs, como trabalhar com View Models, esse tipo de coisa, tá bom? Por último, né, não esquece de dar o Save Changes, né? E vamos retornar aqui através do nosso model que veio aqui, né? O produto adicionado, tá? Vamos testar? Eu vou usar sem um watch aqui, que acaba abrindo o navegador, tá? Vou dar só um .NET Run, né? Estou com o navegador aberto aqui na próxima tela. Vamos adicionar aí um novo produto, né? Um post aqui, dá lá um tryout. Você fala, Fabiano, como assim? Lembra qualquer coisa, rebobina, vê na última aula, né? A gente viu um cara chamado FromBody, lembra? Aqui, ó. Vamos lá, né? Então, quer ver o conceito, né? Por que a gente colocou o FromBody aqui? Fica com mais detalhes na última aula, tá? Mas só relembrando, ó, lá no nosso CAD CLI, ó, lá em Clients Controller, nós tivemos que usar aqui o FromBody tanto no update, no PUT, né, quanto no POST, tá? Só que vem um detalhe que a gente não está usando o API Controller aqui em cima como atributo, tá? No nosso Clients Controller. Aqui já nos nossos produtos nós estamos, tá? Então, o que é isso, né? Lembra que quando você envia informação via HTTP, você precisa avisar quem está recebendo, olha, eu estou enviando aí um JSON, um XML, estou enviando um formulário, tá? Se você não tiver o API Controller, que é o que a gente estava acostumado nas versões anteriores, as primeiras versões aí, ou a versão anterior do .NET, né, no caso de Web API, automaticamente ele entendia que aquilo é um formulário, tá? Agora não, se você colocar o API Controller, ele sabe que vai vir do body, que é o default aí que a gente acaba utilizando para APIs, tá bom? Então você não precisa, Fabiano, não lembro se precisa ou não, aí você coloca o from body aqui que não vai fazer mal algum, tá? Então não tem problema você colocar o from body, mas, né, se você estiver usando o API Controller em cima, não precisa, tá? Legal, funcionou, né? Tá, então não funciona não, a gente nem testou, né? Tá rodando aqui a API? Tá rodando ainda, tá? Então vamos lá, vamos testar, né? Dá lá um tryout, né? Não precisa de ID, então, né?
Lembra disso? Não precisa de ID. O nome aqui, vamos colocar o nome da nossa, do nosso produto. Vamos colocar aqui meia, né? Meia futebol. A categoria então é vestuário, né? Vestuário. O preço aqui, né? Digamos que é o jogo, né? Sei lá, vai R$80. Data do cadastro e última modificação, né? Ele mesmo está acertando lá. Depois a gente acerta o esquema aqui o esquema aqui das classes, tá? Então, não se preocupa com isso. Na próxima hora a gente se foca mais nisso, tá bom? Então, vamos mandar só o que precisa mesmo, né? Dá lá um execute, né? Se não esquecemos de nada, ele deve confirmar. Teve lá, confirmou, né? Se você procurar ali na base de dados, vamos dar um refresh aqui, ó, clica o botão direito em algum lugar, dá um refresh, tá lá, meia de futebol, vestuário, né? Bom, vamos lá, vamos só terminar o CRUD aqui, né? Deixa eu encerrar aqui, vamos pro PUT. O PUT aqui, ó, eu vou copiar o getById porque é mais fácil de a gente estar ajeitando, né? Fabiano, por que você está usando o return OK ou badger ou not found? Daqui a pouco a gente vai usar o badger request. Consulta na última aula que a gente viu aí sobre os status code, tá bom? Mas vamos lá, aqui não é mais get, né? É put. Legal. Não vou usar um nome mais adequado, né? Eu vou chamar de update aqui, né? Update. A gente tem que receber da rota o ID, né? E temos que receber aqui o produto, né? No from body, né? Vou chamar aqui também de model. Então primeiro vamos tentar localizar o produto que ele quer alterar. Se não, aqui eu vou mudar porque não é um not found. Na verdade, ele está falando que existe esse produto e quer alterar esse produto, né? Então aí já muda, é um bad request, lembra? 400 e pouco, né? O range, né, de 400 a 499, o problema é de quem está fazendo request, né, do cliente. E aqui é o que aconteceu, né? O cliente, você fez uma má requisição aí, você está louco, você está tentando alterar um produto que não existe, é isso que a gente está dizendo aqui com esse bad request aqui, tá bom? Bom, se passar daí, significa que existe esse produto, né? Aí o que nós vamos fazer, né? Vamos ajustar, né? Por enquanto, né? O que a gente pode fazer nesse produto, ó, produto ponto, o que nós temos lá para alterar o nome, né? Vamos pegar no modelo aí, ponto nome, né? Que mais nós temos lá? Produto ponto categoria e preço. Digamos que a gente não pode alterar a categoria, né? Não, vamos colocar a categoria, depois a gente... Semana que vem a gente trabalha em cima disso, a gente constrói classes não anêmicas, né? Então a gente coloca uma inteligência maior aí no nosso domínio, né? Coloca algumas regras, vamos deixar para a próxima aula. Mas vamos lá, então se eu quiser alterar a categoria, vai vir aqui no modelo, né? Ponto categoria aqui, certo? O que mais que ele pode alterar? O preço, né? Preço é igual ao model.preço. E o que mais que a gente tem que ajustar aqui? O produto, né, precisa ser atualizado a última alteração, né? Vamos lá, então vou só o cadastro não precisa, né? Então a última modificação aqui a gente pede para ele atualizar lá, tá bom? E é claro que você não pode esquecer do principal, né? Salvar tudo aí, no caso aqui são alterações, tá bom? E poderíamos retornar aqui o produto que ele ajustou. Vamos alterar, né? Mas, enfim, não teria tanta necessidade, já que ele está pedindo para eu alterar. Se não deu erro nenhum, ele já sabe que foi alterado. É muito comum, vamos até fazer isso, tá? É muito comum a gente não mandar os dados de volta aí na atualização. Ele sabe, a gente tem que confirmar se foi atualizado ou não, tá? Então é muito comum a gente mandar no content, né? Ele vai devolver um range de 200, que é tudo certo, né? Mas sem conteúdo, ó, deu tudo certo. Só isso, não precisa, porque eu sei quais modificações foram feitas, né? Eu que eu digo é quem requisitou isso, que é o cliente, tá? Bom, vamos testar? Roda aí então, né? Vamos lá. Dá um refresh aí. Vamos lá para o put. Então eu tenho o produto, dá um tryout, né? Eu tenho o produto 1, né? Que é a picanha. Não preciso passar o ID então.
Que mais? O nome então vou colocar, em vez de ser picanha fresca, vou colocar picanha congelada, né? Não trabalho mais, digamos que não trabalho mais com picanha fresca, só congelada, né? Categoria é alimento, né? Alimento. Vou colocar em letra maiúscula aqui, só pra gente ter um spoiler da próxima aula, né? Então o preço aqui baixou um pouco, porque é congelado, né? Vou colocar 80, não preciso passar a data de cadastro e última modificação que a API se resolve aí. Dá lá um execute, né? Então deu um 204 no content, então significa que ele mesmo identificou que alterou, né? Se eu der aqui um refresh, né? Vamos lá. Alimento, né? Aqui já trouxe um problema, tá vendo? O problema é quando você trabalha com string, né? Por exemplo, aqui numa categoria, é comum aí cada cliente achar que o alimento é com letra maiúscula, ou então sem acento, com acento. Esse é o problema, por isso que a gente tem que normalizar isso e jogar numa tabela independente, tá? Mas já fica o spoiler aí para a próxima aula, a gente já começa a ver relacionamento, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, para terminar, precisamos aí do delete, né? Então é o que está faltando, né? Para aí a nossa API, ou usa o watch lá, né? O delete aqui, né, vai ser muito parecido com o get by ID, né? Vamos lá, copia e cola, né? Então sabe como que é desenvolvedor, né? Bicho preguiçoso. O que puder copiar e colar, melhor, né? HTTP delete. Vamos passar o ID aqui na rota, vamos chamar aqui de delete mesmo, né? Vai pegar o ID aqui da rota, vai localizar. Se não localizar, a diferença é que não vai ser um not found, tá? Aqui não existe o certo, tá? Enfim, na minha interpretação é uma má requisição, né? Porque o cara está tentando excluir um cliente que não existe, tá? Mas muita gente usa o not found sem problemas. Bom, passou daí, né? Então você vai lá no CTX e pede para remover um produto, né? Remove, né? Você remove o que você já foi na base pesquisar, né? Que é o produto aí. E não esquece de salvar, né? Dá lá o seu save changes aí, certo? E vamos lá, roda aí o nosso amiguinho. 22 horas já e 1 minuto. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Se puder confirmar. Beleza. Lembrando, quiser aí estar junto comigo ao vivo, tá? Todos os domingos, das 20 às 22, tá? Horário de Brasília. Entra no grupo aí do Telegram, né? E eu passo lá o URL, tá? Bom, vamos lá. Vamos excluir essa picanha aí que já deu nos nervos aí, né? Dá um tryout, dá um lá e dá um execute, né? Então, não precisava confirmar também os dados, mas tá aqui, a gente já refatora, tá? Vamos tentar de novo, ele tem que dar o pad request. Legal, tá? Deu lá um bad request, perfeito, tá? Então, o que eu estava comentando, em vez de devolver um OK, a gente pode fazer igual fizemos lá com o update, né? Então, se confirmou, não preciso devolver o que eu excluí, né? Quem solicitou que deve saber, né? Então, vou devolver um no content, tá? Bom, pessoal, já fica... hoje eu vou ficando por aqui, tá? Alguém tem uma dúvida? Não? Hoje eu acho que ainda estamos ainda um básico do básico, mas a partir da próxima aula a gente já vai começar a utilizar alguns design patterns interessantes, como o repository. Vamos começar a ver injeção de dependência, tá? A gente vai crescer essa aplicação, a gente vai começar a normalizar a nossa base de dados, vamos criar uma outra tabela de categorias, já vamos aí para clientes, pedidos, tá? A gente vai, não percam aí, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar com NoSQL, podemos trabalhar com Mongo, a gente está usando Docker, a gente levanta um Mongo aqui rapidinho, vamos trabalhar com Redis também, tá? Para ter os dados em trabalhar aí com cache, tá? Enfim, temos muito a ver daqui em diante, mas enfim, qualquer coisa entra no grupo do Telegram, a gente vai discutindo, lembrando, eu
não sou aqui o dono da verdade, né? Estou passando aqui pela minha experiência, né? Hoje eu não sou mais desenvolvedor, né? Atuo mais na área de arquitetura, enfim, mas a gente vai se atualizando, né? E se de repente precisar aí, Fabiano, eu gostaria que você fosse para um outro lado, enfim, lembrando que a gente ainda vai ver sobre um pouco sobre DDD, sobre Clean Code, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. O que eu quero abordar é praticamente do zero mesmo. E o mais importante é que você entenda o porquê das coisas, tá? Eu não tô, às vezes, como é ao vivo, eu uso uma câmera e na gravada eu uso uma outra câmera, por isso que eu fico olhando assim, tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer a todos. Confere aí na descrição a URL aí do projeto, tá? E precisando, tá? Me adiciona aí nas redes sociais. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, se inscreve no meu canal e qualquer coisa entra no grupo do Telegram para a gente ter esse contato direto, tá bom? Muito obrigado, bom descanso e até semana que vem, pessoal.